Salve, salve, massa atleticana, saudações alvinegras. Chega mais, temos um debate aqui que pegou fogo, meus amigos. Reformulação no Galo para 2026. Sampaoli já cobrou reforços, né? Após o empate de 1-1 contra o Flamengo, Sampaoli se mostrou nada satisfeito e cobrou jogadores à altura para vestir a camisa do Galo em 2026. HG, Elton Novaes, Breno Galante, Thiago, os comentaristas aqui dos donos da bola, debateram sobre o futuro do Galo. Vamos dar uma olhada nesse corte, quero deixar os créditos à TV Band Minas, link na descrição. Se inscreva, deixa o like e ative o sininho. Mas agora, bora lá pro vídeo massa. O Flamengo é favorito contra qualquer adversário, jogando em qualquer lugar. Olha o banco dos caras ontem. Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, precisa falar mais alguma coisa? Cebolinha. De La Cruz. Né? De La Cruz. É o banco dos caras. Né? Então, pra você ver o nível que é. E o Atlético brigou pra cacete. Aliás, se tivesse jogado sábado como jogou ontem, não teria voltado com a caneco, né, filho? Então é o seguinte, e uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui no início do programa. Ô Everson, você é o maior goleiro da história do Atlético. Você atualmente é o goleiro mais completo do Brasil. Mais completo, gente. Com as mãos ele é excepcional e com os pés não tem ninguém que faz o que ele faz com os pés. Não tem. O Everson precisa ser canonizado. O Atlético tem um novo santo. Ai, vai brincar com ele. Não, tô brincando, é sério. Porque o homem é um veneno. Pega demais. Pega demais. E mais uma vez salvou o Atlético 1-1. Você assinaria 1-1 antes do jogo, né? Boa tarde, HG, amigos aqui do estúdio, pessoal de casa. Ontem eu falei aqui, meu placar era 0-0. Eu tava torcendo para um empate. Eu acho que ontem o importante, até pelo lado psicológico do Atlético, um time que chegou destroçado depois de uma final como foi no sábado, era não deixar o Flamengo comemorar o título aqui, que seria muito, muito complicado pro torcedor atleticano digerir. Mas o importante, o Atlético competiu, fez um jogo digno para mim. Sabe, o Atlético foi para cima do Flamengo quando pôde, fez o gol. Depois fez o quê? Como você e o Elton gostam de falar, casinha ali. Voltou, fechou, segurou, o Everton fez milagres e tudo transcorria para uma vitória improvável. Improvável, porque eu achei que o Atlético poderia até tomar um chocolate ontem com esse elenco que o Flamengo tem. Mas aí no final, né, a bola aérea do Atlético realmente é um drama pro Atlético. O Atlético toma um gol ali no final. E aí, cara, os 2 últimos minutos foi a torcida pedindo pro juiz acabar. Mais uns 4, a gente temeria pelo pior, porque o Flamengo estava ali com aquela pressão toda. O que me impressiona parece que o Atlético contra times grandes, sabe, assim, entra com aquela coisa de vou enfrentar de igual para igual. Ontem tinha uma responsabilidade, uma coisa. Quando entra contra times mais inferiores, parece que o time dá uma maciada, naquela coisa de que é mais tranquilo, eu vou ganhar na hora que eu quiser. Não sei, passa uma impressão assim que não tem aquele determinado empenho como teve ontem. Você falou tudo. Se tivesse jogado como jogou ontem, ganhava com o pé nas costas, Lanús. Fácil. Então, assim, o torcedor fica chateado, mas ontem quem foi ao estádio... E aí eu só quero dizer o seguinte, sabe, o Everton? O torcedor não tinha obrigação de ir no estádio ontem. Tá? Não, torcedor... Eu vi gente falando, olha, porque o torcedor não foi isso e aquilo, foi o menor público da história. Não. Era muito recente, né, eu disse aqui, muito recente. Eu não me senti à vontade de pedir pro torcedor ir. Fazer campanha. Quem quis ir, foi ótimo, parabéns, é a maneira. Quem não quis ir, cara, eu entendo quem não foi. Aquele cara que gastou uma grana violenta, que ficou chateado. Vou citar aqui meu amigo Bolivar, meu amigo Bruno Tosti, que estão sempre no estádio, mas que ontem não se sentiram. Falaram, cara, eu quero sentir a minha dor em casa. Cada um tem a sua maneira de digerir a sua dor, não tem problema nenhum. Não vai deixar de ser atleticano por conta disso ou não. Isso não tem problema, sabe? Agora, foi o menor público da Arena MRV e a culpa não é do torcedor, não. Mas não é mesmo. É do time. O time que fez isso. Principalmente quem planeja. E dos donos e de quem planeja. É isso. O reflexo vem em cima disso. O torcedor tem uma hora, gente, que cansa. Não pode ser só o torcedor que vai empurrar o Atlético é o torcedor. Não, os jogadores têm que fazer a parte deles. Então, ontem quem foi ao estádio, parabéns, foram guerreiros, incentivaram, legal. E quem não foi também, não tem problema nenhum, sentiu sua dor em casa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui, tem uma outra coisa também que me incomodou, só nesses movimentos das últimas horas, né, vivendo o Atlético, né, o Atlético de sábado, o Atlético de terça-feira, é tentar forçar uma narrativa. Isso partindo de gestores e até de alguns meios de imprensa, jornalistas ou influencers, de falar que é mais importante se fazer presente em 3 grandes finais. É melhor valorizar o Atlético nas 3 grandes finais.
Eu não vou para esse lado não, HG. Eu não vou cair nessa não. Eu acho que o Atlético não aprendeu lições com as 2 finais do ano passado e esse ano acabou entregando mais um grande fracasso para a coleção do torcedor atleticano. Então, a gestão ou as pessoas que trabalham com essa falácia de o importante é ter chegado em 3 finais, devia ter mais responsabilidade para com a instituição, o escudo e também os torcedores. Porque eu acho um pouco covarde ficar sempre jogando que, chegamos em 3 finais. Chegou em 3 finais e fracassou nas 3 finais. Então, isso para mim é um grande problema de tentar mascarar o que realmente aconteceu. Então, o Atlético precisa, de uma vez por todas, fazer os fracassos se tornarem canecos, se tornarem conquistas, fazer o torcedor feliz. O torcedor não vai ficar feliz em acumular derrotas em grandes decisões. Os erros da atual temporada, eles precisam ser levados para que no futuro o Atlético não passe por isso mais. Você, torcedor atleticano, quer mais uma vez chegar em uma grande decisão e passar por um fracasso como foi esse que vocês viveram recentemente? Acredito que não. Então, parem de martelar nessa falácia de chegar em 3 grandes finais é o que conta. Não. O Atlético tinha necessidade, o Atlético precisava marcar esse título da Sul-Americana. E isso vai doer por muito tempo. Porque era uma forma bem pequenininha, pequena, tá, gente? Pequena, de dar uma casquinha na ferida que vai ficar aberta por muitos e muitos anos da perda da Libertadores, como o Atlético perdeu em 2024. Então isso vai machucar muito o torcedor atleticano. E quando poderia chegar uma Sul-Americana para dar uma minimizada, ser um remédiozinho naquilo ali que o torcedor atleticano vem passando, o time dá um papelão desse. Então o atleticano e aqueles que amam o Atlético e que falam que amam o Atlético precisam refletir um pouco mais. Põe na tela aí o Sampaoli falando sobre o planejamento para a próxima temporada. Seguramente vamos a tener muchas reuniones en relación a lo que el perfil de jugador que precise esta forma de jugar y seguramente a través del perfil trataremos de traer jugadores que estén a la altura de Otimi, o sea que si pretendemos lograr cosas importantes tenemos que traer jugadores importantes y bueno, trataremos de estar muy fino en eso para que Otimi el año que viene, el año anterior estuvo Perto del rebajamiento, este año estuvo Perto también en la tabla mal, o sea, tenemos que corregir eso, tenemos que intentar hacer un time forte y bueno, seguramente trabajaremos mucho en eso. Valu, vamos lá. Se pretendemos alcançar coisas importantes, precisamos de jogadores importantes. Precisamos corrigir as campanhas e fazer um time forte. O recado dele foi muito pesado. Muito. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. É claro que a gente, técnicos de futebol, você pode discordar das opiniões, colocações, mas o Sampaoli deixa bem claro que, apesar, né, é o discurso do Elton Novaes, né? O time chegou a 3 finais, a questão é como chegou. E para mim chegou muito mais um trabalho de reparação, né? Porque vamos lembrar, o Milito, como é que o Milito chega ao Atlético? Chega depois do Filipão ser demitido nas semifinais do Campeonato Mineiro, né? O Milito chega para assumir o Atlético já na final contra o Cruzeiro e vai fazendo um trabalho de reparação ali nas 2 finais e começa o campeonato e vai ajeitando o time muito mais com percepções de novos arranjos que ele gostaria. O Milito chega com uma ideia, assim como a ideia do Sampaoli também, mas ele se adapta não às qualidades do elenco somente, se adapta muito às carências do elenco e vai fazendo o Atlético jogar e seguir nas Copas, enfim. E esse ano, quando o Sampaoli vem, e eu considero, independente
de ter perdido a Sul-Americana, o trabalho mais difícil do Sampaoli. O Sampaoli venceu nesse recorte de trabalho dele que ele veio fazer no Atlético. Ele pega um Atlético já 50% ou mais batido na Copa do Brasil pelo primeiro jogo contra o Cruzeiro e um Atlético sem nenhum perfil. O Sampaoli, pode perguntar para ele aí, talvez ele diga outra coisa, mas nós que já vimos o Sampaoli, esse Atlético hoje não joga do jeito que o Sampaoli gostaria que ele jogasse. Ele se vê obrigado a se adaptar à realidade física, à realidade do desequilíbrio. É um time que tem um container de atacantes e não tem volantes. Você não consegue contar 5 volantes, você não consegue contar 3 volantes de ofício no Atlético hoje. É um time que quando estava pedindo, implorando, desde o Cuca volantes, o Paulo Brax, após a derrota contra o Palmeiras, disse: estamos contratando o Biel sem custos. A sua casa está precisando de geladeira, os produtos estão perecendo, você compra um fogão. Foi o que o Paulo Brax fez com esse anúncio do Biel. Então, assim, para aqueles que acham, né, estão batendo na tecla das 3 competições que o Atlético, o Sampaoli já deu um recado. Comigo, eu quero sim chegar nesse mesmo destino que o Atlético chegou, mas tem diferença, né? Vai andar 30 quilômetros num asfalto legal, honesto, e 30 quilômetros de uma estrada de terra tortuosa, que você não sabe se o carro vai atolar pelo caminho ou não. Então, o Sampaoli deixando um claro recado de que é necessário se fazer futebol de uma forma completamente diferente da que é feita hoje no Atlético. Então, HG, eu tô com os amigos, cara. Não tem como, nesse caso, discordar de alguma coisa que é dita por aqui. O que é feito no Atlético é muito ruim. A gente fez uma listagem no programa hoje da rádio e listando ali algumas questões. O Atlético, desde a saída para mim do Rodrigo Caetano, ele falha muito na questão do planejamento. E aí eu bato na tecla, não só o Paulo Brax, mas a gente precisa apontar para o Vitor. Porque essa é a primeira temporada do Atlético que é o Vitor quem tenta comandar, é o Vitor quem tenta fazer. E aí, olha o que está acontecendo. Olha o que acontece no Atlético hoje. O Vitor não conseguiu montar um time minimamente decente. Eu ainda aponto o Paulo Brax com muitos erros nessa temporada, mas com menos erros do que o Vitor. Porque o Vitor é o responsável por montar esse Atlético. Desde a saída do Rodrigo Caetano, que acontece em março do ano passado, a gente assiste a um Atlético completamente desnorteado, um Atlético sem comando, porque colocou no cargo alguém que não tem capacidade para tal. E o Vitor é esse, cara. Ele não tem a capacidade, a competência necessária para assumir o Atlético como diretor de futebol. E aí a gente assiste a temporada do Atlético e o jogo de ontem é o jogo que é o retrato da temporada do Atlético. Ficou no quase, o Atlético poderia vencer. O Atlético poderia vencer, o Flamengo estava vencendo até os minutos finais. Por 1-0, toma um empate no finalzinho. E assim, durante todo o jogo, se houvesse merecimento, se houvesse mérito de fato no futebol, o Flamengo seria o time que em algum momento mais próximo da vitória do que o próprio Atlético. Porque o Flamengo criou para isso. O Flamengo teve 2 bolas na trave do Atlético, o Everson como melhor em campo. O Flamengo ontem criou o suficiente para ganhar do Atlético. O jogo ontem, o torcedor fica frustrado pelo resultado e a forma como aconteceu, porque o Atlético toma o gol no último minuto, nos minutos finais, na verdade, mas o jogo de ontem é o retrato perfeito da temporada do Atlético. Ficou no quase de novo num jogo em que o Atlético não foi melhor em momento algum da partida. Cara, esse é o Atlético de 2025. Ô, Thiagão, só um detalhe que você falou aí que eu não tenho essa certeza que você tem para poder falar. Você falou aí que o Vitor montou esse time. Eu tenho minhas dúvidas pela seguinte coisa. Como é que funciona a montagem no Atlético de um time? Porque o Siga tinha um peso muito grande com o Rodrigo Weber e ele saiu. Né? O Rafael Menin tem um peso muito grande na montagem desse. Será que o Vitor tem esse peso grande? Ele tem essa autonomia? Aliás, será para que o bem do Atlético, o Rafael Menin precisava se afastar do futebol. Para o bem do Atlético. Ele é dono, ele tem esse direito. Mas para o bem do Atlético, o Rafael Menin deveria ficar longe do futebol. Porque eu queria tentar entender esse processo para mim poder saber se a gente pode colocar toda essa carga, como você falou, de que a montagem foi do Vitor. Eu não sei se foi o Thiago fez uma listinha na rádio. O Thiago fez uma listinha, ficou muito boa. Eu não sei se foi todo o Vitor. Só um ponto assim, cara. Assim, se o Vitor ele não contribui com essa montagem, então eu peço até desculpas. Porque eu achava que ele era incompetente, só que ele é inútil.
Porque se o diretor de futebol tá ali e ele não trabalha, ele não é incompetente, ele é inútil. Eu queria entender como é que Cara, funciona esse então processo. não tem nem Até, deputado. tá entendendo o que eu tô Não, falando? eu tô entendendo, né? Siga, Porque porque até tem muita gente que Thiago- participa dos processos lá, Breno, muita o gente. Thiago na rádio, ele até colocou pra gente muito bem, porque ele foi lendo nome por nome, dos jogadores que chegaram Através na gestão do na do gestão Vitor. do Vitor. E tem alguns que vieram num recorte de troca, que foi a questão do Paulinho, né? O Paulinho. Vamos pegar, como essa é a primeira temporada na verdade, na troca na ida do Paulinho pro Paulinho, Palmeiras. isso. Como essa é a primeira temporada do Vitor, ele como diretor de futebol, começando a temporada, o Paulo Brax chega em março, só que em março não, em fevereiro. Só que esse ano especificamente a gente teve uma janela Ano de passado o transferência. Vitor já teve mais da metade da temporada, né? Mas é que ele começa, Mais da metade, ele porque ele teve começa a janela trabalhar do meio do ano mesmo- foi dele. Então ele começa a trabalhar mesmo no meio do ano. Mas essa é a temporada que ele, Vitor, começa como diretor de futebol do Atlético. Ele como diretor de futebol do Atlético, ele promove ali as saídas do Vargas, Kardec, Mariano, Paulinho, Matheus Mendes, Lemos, Zarate, essa turma toda. Mas as chegadas, Gabriel Menino e Patrick, que vem na troca com o Paulinho. Isso. Ele contrata Natanael, Júnior Santos, Coelho, Rony, Caio Paulista, Ivan Roman. E aí o João Marcelo e o Vitor Hugo já vem depois da chegada do Brax. Paulo Brax. Mas a janela do Vitor, a primeira janela de transferências do Vitor é essa. E aí o Atlético tem um déficit, porque a gente nem fez isso, mas se a gente pegar o que saiu e o que chegou, saem do Atlético. Vargas, Kardec, Mariano, Paulinho, Matheus Mendes, Lemos, Zarate, Batalha. Robert, Paulo Vitor, Bruno Fux, Otávio. Alisson, Vitinho, Luiz Felipe e Davidson. Eu contei 11 jogadores ou 16? É que eu perdi aqui as contas. Mas, tá, então 1, 2, 3, 4... São 16 jogadores ao todo que saíram com o Vitor. E chegam com o Vitor Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Coelho, Rony, Caio Paulista e Ivan Roman. Cara, tem um déficit. E Thiago, sabe outro ponto que deve ser levantado? 151 milhões investidos aí. 151 milhões. Muito Não isso. é pouco. Não é pouco, é muito. Ele não consegue repor as saídas que aconteceram. Não consegue repor as saídas que aconteceram. E dos que vieram. E os que vieram, cara, poucos são úteis de fato ao elenco. Pouquíssimos. Esse que você falou aí, eu acho que a gente pode falar do Coelho. Não, assim, eu Não, acho tem que jogadores tem- úteis. tem- Tem não, jogadores peraí. úteis ali. O Tem Ivan a questão- Roman é útil. Tem a questão o que eu gosto ou o que é usado de fato. São jogadores que isso é uma coisa diferente. Vamos lá, o que são usados de fato? O Gabriel Menino não é mais utilizado. Não. Ele foi utilizado durante boa parte da temporada, mas não é mais. O Patrick, cara, sofreu uma lesão agora e também acaba não. não sendo utilizado. Não jogou. Natanael é utilizado, não tem o que Mas discutir. também, mas linha também, tchau. Não, eu concordo contigo, tô falando de ser Ainda utilizado não é ou a lista, desculpa. Ainda não é a lista. Mas o Natanael fazer é na hora. utilizado. Mas essa o Júnior lista vai ter problema. O Júnior Santos quase não atuou de fato. O Coelho atuou, mas está lesionado agora, mas atuou, não dá para questionar. foi bem. O Rony é muito utilizado. Hoje, o Caio Paulista é utilizado. E o Ivan Roman. Cara, são 5 atletas. De 11 jogadores, de 16 jogadores que saíram no início desse ano. Então, assim, o trabalho do Vitor, cara, pra mim, é muito questionável. Na verdade, questionável não, é muito ruim, cara, é fraco. O Vitor não tem capacidade para ser diretor de futebol do Atlético, Não gente. tem. E um detalhe também, Thiago, é a capacidade de mobilizar elenco, é o papel do diretor, é a capacidade de ter uma visão muito ampla de mercado, ele não tem. É rodagem mesmo, ele não tem. Né? Não é porque se você colocar, por exemplo, como é que chamava aquele auxiliar do Guardiola, que foi técnico do Flamengo? Tito... Não, isso foi o Tito Domenech foi o- Torrente. Domenech Torré. Domenech Torrente. Não é porque ele era auxiliar do Guardiola que ele tem cabedal para ser treinador de um clube do tamanho do Flamengo. Né? Não é porque o Vitor foi auxiliar do Rodrigo Caetano, e nós avisamos isso aqui, portanto, não tem oportunismo. Não tem. Ô, gente, vocês estão perdendo o melhor diretor de futebol do Brasil e estão colocando o Vitor. Isso é arriscado. Eu falei com uma pessoa do Atlético na oportunidade. Gente, não faça isso. Vocês estão misturando as coisas. O Vitor não tem tamanho e tal. Nada de desconstruir a história dele no Atlético. Mas ele não tem o que o Atlético precisa. É isso, massa, uma reformulação é extremamente necessária para voltar pela briga pelos títulos, voltar ao topo, né? Então, praticamente o que aconteceu no Galo esse ano foi, né, só decepções, perca de final, eliminação para o rival na semifinal de Copa do Brasil, brigando para não cair pelo segundo ano consecutivo,
segundo ano consecutivo sem disputar uma Libertadores. Novamente aí, tem a chance matemática do Galo chegar no G8, mas é praticamente impossível. Ou seja, iremos novamente disputar uma Sul-Americana em 2026. Só nos resta saber qual é o tamanho da ambição dessa diretoria. O Sampaoli já está cobrando. Deixou bem claro que o Galo, né, para as ambições que tem, para o tamanho que tem, o nosso Clube Atlético Mineiro merece torcedores que estejam à altura, né? Então, vamos torcer para essa diretoria acertar, né, esse planejamento. Chega de planejar, fazer maus planejamentos, né? Então, para mim também o Vitor não justifica nada o Vitor continuar no Galo, né? Depois que saiu o Rodrigo Caetano aí, realmente foram desastre atrás de desastre. Rodrigo Caetano também teve seus erros, né? Não foi de todo acerto, mas, cara, o Vitor, substituiu muito mal o Rodrigo Caetano aí, né? Então, vamos torcer para que o nosso Galão faça um grande trabalho, vamos torcer para que essa diretoria faça o aporte, né? Pague as dívidas e vamos torcer para que o nosso Galo consiga voltar ao topo brigando, né, pelos títulos, porque é isso que foi realmente prometido para a torcida do nosso Galão. É isso, massa. Vou ficando por aqui, torcendo muito para que o Galo faça um grande planejamento, uma grande reformulação e, se Deus quiser, nós possamos ter aí um 2026 feliz, brigando pelos títulos, praticando futebol em alto nível, porque realmente o Sampaoli, com o que ele tem em mãos, né, com esse elenco medíocre, né, maioria aí jogadores pipoqueiros que não tem o tamanho, né, da camisa do Galo, então foi até milagre aí, porque realmente o Sampaoli, esse jogo defensivo, né, esse jogo que aconteceu na Arena MRV contra o Flamengo, né, só mais se defendendo, né, achou uma bola ali para fazer o gol. Esse não é o estilo de jogo de Sampaoli. E o Sampaoli vai voltar com sangue nos olhos para, se Deus quiser, fazer o Galo campeão novamente em 2026. Assim torcemos, massa. Vou ficando por aqui. Se inscreva, deixa o like e comenta. Você acha que vai ter uma reformulação geral no Galo? Eu espero que sim, acredito que você também. Comenta aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, massa. Um forte abraço e tamo junto.